Bom dia! Hoje vai ser um vídeo bem especial, porque na última semana de agosto desse ano, 2021, foi encontrado lá no terreno da antiga estação ferroviária João Felipe, um canhão, muito provavelmente do século 17. Então a gente vai falar sobre os 3 canhões que já foram encontrados naquela região em 1975, que foram restaurados e hoje encontram-se lá na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, lá na 10ª Região Militar, e falar um pouco mais dessa descoberta, desse novo canhão, que pode ser também do século 17. Então vamos lá! Bom dia! Então, nessa última semana de agosto de 2021, foi encontrado mais um canhão naquele terreno lá onde fica a estação ferroviária João Felipe, aqui em Fortaleza, de frente à Praça Castro Carreira. Castro Carreira já fez até um episódio, ele foi o primeiro médico anestesista aqui do Ceará, né? Então, nessa praça, nesse local, onde hoje está sendo feita a reforma para a Estação das Artes, que vai ser um equipamento cultural, histórico aqui de Fortaleza, foi encontrado nessa última semana de agosto mais um canhão. Eles estavam fazendo uma escavação, cavando lá os operários, os trabalhadores, para a implantação de um cano de irrigação para um dos jardins que vai haver lá no Palácio das Artes. E aí eles cavaram a mais ou menos 80 centímetros abaixo do solo e encontraram essa peça de ferro de mais de 3 metros de tamanho, em 320 centímetros de comprimento, esse canhão, muito provavelmente do século 17, ou seja, esses equipamentos ou as coisas mais antigas que foram encontradas aqui em Fortaleza e estão preservadas até hoje, europeias, né? Porque tem coisas também que são da época pré-colombiana. Então, os 3 primeiros canhões que foram encontrados nessa região, na antiga estação ferroviária, hoje na Estação das Artes, foram em 1975. Isso foi até motivo de matéria nos jornais aqui, saiu no jornal O Povo e tal, que eles tinham encontrado esses canhões e não se sabia para que esses canhões tinham sido enterrados, né? Tinha gente que especulava que esses canhões iam ser enviados lá para a região do Juazeiro, do norte, do sul do Ceará, num episódio que ficou conhecido como Sedição de Juazeiro. Mas com medo dos jagunços, e havia sempre esse medo deles invadirem aqui Fortaleza, foram cavadas até trincheiras ali perto do Colégio da Imaculada Conceição. Esses canhões teriam sido escondidos, enterrados e escondidos na estação ferroviária para que os jagunços não pudessem se apoderar dessas peças de artilharia, essas armas, né? Então, em 1975, eles foram resgatados, foram encontrados numa das reformas que estava sendo feita lá na estação ferroviária, que ainda funcionava como estação ferroviária, era da Refesa, né? E nenhuma instituição, nem o Museu do Ceará, nem a Secretaria de Cultura à época tal, se interessou pelos canhões. Então, graças a um engenheiro da Refesa, que o nome dele é o seu Hamilton Pereira, estou lendo aqui, ele resgatou esses canhões e colocou esses canhões no clube de campo, no clube de recreio dos ferroviários, que ficava ali no bairro de Messejana, né? Na associação, na verdade, na associação dos engenheiros da Refesa, que ficava ali no bairro da Messejana. Esse ato dele, simples ato, salvou os canhões da destruição, porque eles já estavam na sucata, né? Esses canhões que tinham sido encontrados em 1975. Só em 2011, sabendo da história, alguns pesquisadores autônomos aqui do Ceará, não eram ligados a nenhuma instituição, né? Que eram os senhores Ricardo Meira Arruda, o Terto Amorim, que mora na Holanda, e Augusto César Bastos Barbosa, que é meu amigo, mergulhador, também fez aquele livro sobre os naufrágios aqui do Ceará. Eles, com a ajuda de 2 pesquisadores holandeses, que eram os senhores Jan-Piet Puyp e o senhor Brink, eles conseguiram identificar esses 3 canhões, que eram de fabricação inglesa, 2 caronadas, que eram chamadas do início do século XIX, e um canhão mais longo, com a data provável de fabricação do século XVII. Então isso foi muito interessante, uma descoberta muito importante aqui para o Ceará. Esse canhão longo, que é semelhante ao que foi encontrado nessa semana passada, em 2021, apesar de ser de fabricação inglesa, esse canhão que tinha sido encontrado em 1975, né? Ele era uma arma muito utilizada pelos holandeses. E é bastante provável que esse canhão, achado em 1975, tenha sido utilizado no Forte Schonenbock, aqui erguido por Matias Weck em 1649, às margens do Riacho Pajeú. Nesse canhão, inclusive, havia muitas marcas de uso, então muito provavelmente ele foi utilizado, às vezes não para defesa, mas para aviso, né, para avisar que estava chegando algum navio, alguma coisa assim.
Em 2011, esses pesquisadores identificaram esses canhões e tal, e em 2014 o IPHAN foi procurado. O IPHAN e a 10ª Região Militar foram procurados, o IPHAN fez um estudo, um bom parecer sobre esses 3 canhões, e em 2017 o próprio IPHAN e os soldados e oficiais da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, eles retiraram os canhões do local, desse clube dos engenheiros da Refesa, para fazer o restauro dele. Então foi feito o restauro, uma nova base e tal, e esses canhões estão num local que chama Praça dos Canhões, ou Pátio dos Canhões, lá na Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, na 10ª Região Militar. Eu tive a oportunidade de visitar isso aí em 2019, o forte ainda estava aberto antes da pandemia e tal. Vou colocar algumas imagens aí desses canhões, e foi bem interessante. São bem interessantes esses canhões que estão lá na 10ª Região Militar, né? Aqui em Fortaleza a gente não tem muita edificação do século XVII, né? Nenhuma provavelmente sobreviveu até os dias atuais. Por exemplo, o Forte São Tiago, que é de 1602, do Pério Coelho de Souza, ele era de madeira, e os documentos eles não dão precisão da localização onde é que ele ficava, ali na região da Barra do Ceará. O Forte do Ceará, de 1612, erguido por Martins Soares Moreno, conhecido também como Fortaleza de São Sebastião, ele também ficava lá na região da Barra do Rio Ceará, mas também era de madeira, de pedras soltas, e embora a gente saiba mais ou menos onde é que ficava a localização desse forte e da Vila do Ceará que surgiu ao redor do forte, a Vila Velha, a gente não tem como achar o que restou dele nesses dias. Talvez algumas ruínas foram simplesmente destruídas por conta das construções das casas lá da região da Barra do Ceará, e outras ruínas talvez se encontrem debaixo das dunas que a gente tem naquela região, né? O Forte Schonenbock, de 1649, também foi feito originalmente de madeira. E já no final do século XVIII, ele estava em completo estado precário, ele estava completamente abandonado. É tanto que a gente tem alguns mapas de Fortaleza que não mostram o Forte do Mucuripe, mas não mostram a Fortaleza, o Forte Schonenbock, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que tinha sido construído por Matias Beck e tinha sido tomado não, que foi um acordo, né? O Matias Beck saiu em 1654 e o português Álvaro de Azevedo Barreto tomou posse desse forte em 1654, né? A reforma que foi feita, então aquelas muralhas que a gente tem hoje, aquele prédio da 10ª Região Militar, são relativamente recentes, são do século XIX, do início do século XIX, e foram construídos no local onde era o Forte Schonenbock. Mas do Forte Schonenbock a gente não tem mais nenhum resquício dele, nenhuma relíquia dele, né? Já o Forte do Mucuripe, que é o Reduto São Luís, já fiz até alguns episódios sobre ele foi erguido no final do século XVIII, né? No local onde hoje a gente tem o farol do Mucuripe, que foi erguido no meio do século XIX, mais ou menos. Essa área, esse sítio do farol, ele foi classificado agora em agosto desse ano, 2021, como um sítio arqueológico. Então vão ser feitas pesquisas e tal, talvez façam algumas escavações para ver se há algum tipo de canhão, alguma coisa lá também debaixo da terra, né? Tem lá na região, já fiz o filme, vou colocar também aqui as imagens, uns vestígios dessas possíveis muralhas desse reduto de São Luís, desse fortinho que tinha lá na região do Mucuripe, né? Mas a construção de pé, que ainda está de pé, mais antiga aqui de Fortaleza, é a Igreja do Rosário, que inicialmente lá na Praça dos Leões, conhecida como Praça dos Leões, né, a Praça General Tibúrcio. A construção dela, inicialmente de madeira e tal, começou em 1730, mas em 1750 essa construção foi feita uma reforma, né, e foi colocada alvenaria e tal. Então de 1750 a construção que a gente tem hoje. Já esses canhões que foram encontrados lá na estação ferroviária, né, e muito provavelmente foram usados por portugueses e por holandeses, eles ainda existem, eles estão lá na Praça dos Canhões, né, juntamente, e são os objetos europeus mais antigos que a gente tem aqui no Ceará, juntamente com a estátua de Nossa Senhora da Assunção, que veio com o português Álvaro de Azevedo Barreto em 1654 e que só foi preservada graças a uma família, a família Nunes de Azevedo, né, que preservou essa imagem, também construindo uma capela lá em Messejana e tal, e é uma história bem interessante. Depois eu vou contar essa história também. E também tem uma moeda francesa que foi encontrada lá na Barra do Ceará, que são os objetos europeus mais antigos que a gente tem aqui, né, do século XVII, que ainda são preservados, né? Então isso é uma coisa bem interessante que a gente tem, e esses objetos são as únicas testemunhas
silenciosas dessa nossa história colonial, principalmente na região aqui do século XVII. A gente sabe, por documentos históricos, como por exemplo a carta do holandês Jacob van den Kier, que foi exposta pelo Terto Amorim e tal, essa carta é de janeiro de 1638. Ele fala que no forte lá da Barra do Ceará, o Forte São Sebastião, que foi tomado pelos holandeses, a gente tem até um retrato dessa batalha, né, tal, feito pelo Frans Post, em 1637, na primeira tentativa de invasão holandesa aqui no Ceará. Então, nesse forte havia 4 canhões. Alguns desses canhões e alguns materiais também das ruínas desse forte, porque quando o Matias Beck veio para cá em 1649, já não havia mais esse forte funcionante, o Forte São Sebastião funcionante, mas só ruínas. Mas ele acabou trazendo peças de telhado e provavelmente trouxe alguns desses canhões para o próprio Forte Schonenbock, que ele estava erguendo ali na colina do Marajaitiba, ali às margens do riacho Pajeú. Né? E esse nome, Schonenbock, foi uma homenagem ao governador, então governador holandês de Pernambuco, que era o Walter van Schonenbock. Também tinha peças de artilharia, tinha canhões, lá no reduto de São Luís, lá no Mucuripe, no Forte do Mucuripe, e na própria fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, com os portugueses. Os portugueses também trouxeram canhões. Né? A gente não sabe quantos canhões havia, com certeza, tanto no Mucuripe quanto na fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, porque tem vários documentos que trazem números distintos. Tem gente que diz que havia 3 canhões, 18 canhões e tal, né? Mas esses canhões do Forte do Mucuripe, muito provavelmente eles não eram usados para a defesa. Essa história é interessante. Eles eram usados mais para avisar. Então, um navio estava chegando e tal. Aí, como a ponta do Mucuripe fica nessa região estratégica da Vila de Fortaleza, então Vila de Fortaleza, que é basicamente aquela região do centro da cidade, as pessoas não conseguiam avistar os barcos, então um tiro de canhão era disparado, né, para avisar para as pessoas e para as autoridades de Fortaleza que um barco estaria chegando na enseada do Mucuripe, fundeando na enseada do Mucuripe, né. Depois, esse tiro, depois com o passar dos anos, esse tiro ele era respondido por um outro tiro de canhão que era disparado da própria Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, para dizer que tinha escutado, né, tal. Mas essa salva de tiros, porque naquela época você tem que imaginar, não tinha rádio, né, não tinha telégrafo e tal, e as comunicações eram feitas assim, ou por meio de tiro, de barulho muito alto, ou de bandeiras. Então, os tiros começaram a incomodar a população de Fortaleza e foram substituídos por bandeiras. Então, antes do Farol do Mucuripe, lá no reduto de São Luís, havia um mastro muito grande e havia 2 bandeiras. Uma bandeira amarela, se o navio tivesse vindo no sentido sul-norte, e uma bandeira vermelha, se tivesse vindo no sentido norte-sul. Então essas bandeiras eram erguidas e as pessoas que estavam na Vila de Fortaleza conseguiam identificar que estava chegando um navio e se o navio estava vindo do sul, lá da Rio de Janeiro e tal, ou se estava vindo do norte, né, da região do Maranhão, de Belém e tal. Então era bem interessante essa forma de comunicação que havia na época, né? Não havia código Morse, não havia essas coisas todas, não, né? Então o fato é que o canhão que foi encontrado agora, em agosto de 2021, ele pode ser a relíquia, uma das relíquias mais antigas europeias aqui, encontradas em Fortaleza, do século XVII, né? E mais uma peça nesse quebra-cabeças que ajuda a contar a nossa história, né? E entender o nosso presente e também vislumbrar o nosso futuro. Então, se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo desse canal, dá o like, se inscreva e divulga. Achamos uma relíquia agora no final de agosto de 2021, uma relíquia muito provavelmente do século XVII. Então, imagina o que não tem escondido nesse solo aqui de Fortaleza, hein? Principalmente nessas regiões mais históricas e tal. Então é isso. Vamos lá. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem.